Então, como eu já disse para vocês, meu nome é Vitor Montali. Hoje o nosso tema é sobre biossegurança em tempos de Covid. Essa pandemia que eu nunca vivi, após que nem vocês, nós não vivemos uma situação dessa, que estamos desde o dia 17 de março enclausurados, vamos dizer assim. Mas isso também eu acho que a gente tem que tirar. Eu ainda sou da rede dos otimistas, eu sempre fui entusiasta e pretendo continuar sendo. E então eu acho também que a gente tem que aproveitar essas oportunidades para reflexão, para o crescimento profissional e pessoal. É o momento que os alunos de pós-graduação, os alunos de graduação podem investir também na sua iniciação científica, em estudar, em tentar colocar aquela matéria que tanto é difícil em dia. Enfim, acho que nós estamos tendo a oportunidade de ter tempo, algo que estava tão difícil até então. Nós tínhamos sempre aquela pressa, não sei vocês, mas eu sempre aquela pressa incansável, aquela tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, aquela monte de coisa acumulada, e agora a gente está tendo tempo para refletir, e esse momento de reflexão, alguns estudiosos dizem que é um momento onde maturar do conhecimento. Então, vamos aproveitar também esse tempo para maturar outras formas, além da parte técnica, né? Investir no que a gente gosta, né? Quantas vezes a gente faz coisas, a gente gosta de algumas coisas e devido às nossas responsabilidades, nossos compromissos assumidos profissionais, a gente está abrindo mão. Então dá tempo da gente dar uma paradinha, dar uma reflexão. E isso tem tudo a ver com biossegurança também, porque biossegurança nada mais é do que a segurança da vida, e ela faz parte do nosso dia a dia, ela faz parte da nossa rotina, seja em ambiente de trabalho, seja na nossa casa. Então, toda aquela quina de um móvel que ele não está te protegendo, que você bate a quina no pé da cama quando você acorda, aquilo lá não é biosseguro, aquilo está colocando a sua saúde, de certa forma, em risco. Como a professora Fernanda já disse, a minha área de formação é odontologia. De fato, a gente tem capitaneado várias atividades, participado de vários grupos, pensando na retomada biossegura dos profissionais de odontologia, porque os dentistas, os profissionais de odontologia, eles são expostos em um ambiente crítico devido ao uso das gotículas e aerossóis que são gerados no atendimento. Então, a minha aula tem a minha experiência como odontologia, na odontologia, mas se as medidas que a gente indica para os dentistas para se protegerem e para se sentirem protegidos, se os dentistas se protegem no ambiente odontológico, consequentemente, todos os profissionais da área da saúde também irão se proteger, tá? Então, pensando que a odontologia é uma das áreas mais expostas, a gente consegue se proteger em outras especialidades e outras áreas da saúde, seja em laboratório, seja no curso de medicina e assim por diante, tá bom? Eu vou fazer então, os pontos que eu quero abordar hoje com vocês é sobre o vilão, né, o panorama atual do SARS-CoV-2, vocês já devem estar de saco cheio disso, mas eu preciso fazer um link importante. Eu quero falar das precauções padrão, e como que a gente consegue evitar a contaminação cruzada. Estou falando no ambiente clínico, mas isso equivale para a nossa vida, as novas alternativas para os novos tempos, porque nós estamos vivendo um novo momento, pensando em odontologia, mas também isso cabe para todas as especialidades, para todas as áreas do conhecimento. E aí no final eu faço algum link para a nossa rotina, que é o laboratório de patologia, então o serviço também, eu sou patologista bucal e emito os laudos, então faço parte de uma equipe que a gente tem um serviço que não parou durante essa pandemia, mas nós tivemos também que passar por alguns ajustes, como eu também sei que o laboratório de anatomia patológica também teve que passar por algumas mudanças, diminuição de pessoal, diminuição de fluxo de pessoas, e consequentemente também diminuíram os números de casos. Não tanto, né, mas no nosso também sentiu uma diminuição importante. Isso é ruim, porque se não estão sendo feitas biópsias, consequentemente o diagnóstico está sendo tardio e, como sabemos, isso pode interferir muito no tratamento e no prognóstico desse paciente. Então, também temos que refletir até que ponto nós devemos
ficar em casa esperando essa pandemia passar ou a vacina milagrosa chegar. Eu vi uma piadinha hoje, achei muito boa. E era assim, a piadinha, falava: meu bem, você está esperando a vacina chegar em setembro? Oxford vai ser o primeiro lugar, depois vai para Nova York, depois você acha que vai vir para Pindamonhangaba? E é mais ou menos isso, a gente está com essa expectativa, sim, positiva, que vai estar, a gente talvez chegando a uma vacina que está funcionando, que está sendo desenvolvida até aqui no Brasil, os testes estão sendo feitos em 9 mil pessoas no Brasil, só que a gente também tem que ser realista aqui para que ela possa servir para 212 milhões de pessoas, 212 milhões de brasileiros, isso demanda tempo. E gestão de pessoas e de políticas públicas, infelizmente, não é o forte desse governo, né? Nós, então, mas tudo isso só é possível graças a esse convite de falar aqui com vocês hoje, a essa Liga Acadêmica de Patologia Molecular, né? Olha que eu participei, de certa forma, no começo dessa, não da liga, mas sim do laboratório, da estrutura, como pós-graduando, então eu tive bolsa FAPESP durante o doutorado, junto com ele teve um auxílio, a minha orientadora foi a doutora Albina, que eu morro de saudade dela, que eu tenho um carinho gigantesco por ela, e alguns equipamentos foram junto desse auxílio, que eu fico muito feliz depois que a professora Fernanda entrou e fez está fazendo diferença no departamento, é muito gratificante, é maravilhoso ver quanto isso está crescendo, está evoluindo, e tenho certeza que vai crescer ainda mais. Como eu disse para vocês, a minha história aí um pouquinho nessas fotos, nessas 3 fotos, eu queria contar para vocês 3 momentos importantes, com pessoas importantíssimas na minha vida. Na foto de baixo foi na minha defesa de doutorado, o Dr. Ney Araújo, é o único homem depois de mim, né? Então, Dr. Ney, eu, a doutora Albina, a professora Fernanda, que foi da minha banca, a professora Suzane, a professora Letícia Sintra, que também são pessoas fabulosas, que eu tenho a honra de conhecer e conviver. Em cima, foi num congresso em San Diego, que a grande amiga minha, que hoje faz pós-doc nos Estados Unidos, Érica Egal, com a nossa mentora, a doutora Albina, e nessa foto ao lado são as mulheres da minha vida patológica. Essa frase me estranha, mas eu vou explicar por quê. A doutora Cristiane Furuzzi foi minha orientadora do mestrado, a doutora Albina, minha orientadora do doutorado, e a doutora Vera é minha mentora, trabalhamos junto até hoje, e a doutora Vera foi a minha supervisora do pós-doutorado. Então, essa foto é muito especial, e a gente fez num congresso na África do Sul. Foi bem legal essa experiência, também estava no doutorado nessa época. Mas eu vim falar de Covid, vim falar aqui do SARS-CoV-2, né? O SARS-CoV-2, esse vírus, ele foi descrito em dezembro de 2019, em Wuhan, na China, isso todo mundo já sabe. Só que esse vírus, ele faz parte da família dos coronavírus. Existem 7 grupos, 7, não é espécie, porque é diferente do que a maneira como se classifica os vírus. Mas então, os vírus são alfa coronavírus, os beta coronavírus, os gama coronavírus, os delta coronavírus e tem os toraviridae. Esses grupos, essas espécies de vírus, elas são muito importantes, algumas elas já são descritas desde 1996, então tem o SARS-CoV, né, tem 7 tipos de SARS-CoV, que é o vírus que causa essa síndrome aguda respiratória grave, e então em dezembro de 2019 sofreu-se de algum motivo essa mutação, que algumas pessoas sugerem o consumo da carne de animais exóticos, mas não se sabe bem ao certo se foi exatamente isso que aconteceu. O que a gente sabe é que esse vírus começou lá em dezembro, e ele está percorrendo o mundo, e estamos com muitas pessoas que foram infectadas, e 1% dessas pessoas que foram infectadas faleceram. E muitas sofreram durante a doença. Uma doença viral, diferentemente de uma doença bacteriana ou doença fúngica,
ela tem uma resposta individual. Algumas pessoas estão sugerindo que podem existir manifestações genéticas, então fizeram algumas relações com características dos ancestrais e podem associar isso à sua gravidade, então como a pessoa reagiria. Mas o que a gente sabe até agora é que, na verdade, essa resposta tem tudo a ver com o seu sistema imunológico. Como que o seu organismo vai reagir frente a este vírus? Alguns organismos podem reconhecer como, eu tenho vírus, eu vou ativar a minha imunidade mediada por células, vou liberar bastante linfócito T CD8, que é o citotóxico, vou destruir as células que estão infectadas. Legal. Só que a gente sabe também que não é assim que funciona. Isso no livro do Abas de imunologia, do aula de imunologia, então, isso está bem claro, né, como que acontece quando a célula está infectada por um vírus. Mas isso não é a vida real. A vida real é que cada corpo, cada organismo responde de uma maneira mais exacerbada ou não a esse agente agressor. Então, o SARS-CoV-2, ele recebe esse nome porque então é uma síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS, CoV é o tipo do vírus dos coronavírus, e o 2 porque tem o SARS-CoV-1, que foi descrito em 1996, e o SARS-CoV-2, que então ele foi descrito agora em dezembro de 2019. Esse vírus, ele é um vírus do tipo envelopado, esse é um esquema do New England Journal of Medicine. Ele mostra que esse vírus, então, ele é um vírus do tipo envelopado. O que significa, então, para quem não lembra aí das aulas de vírus, isso é importante lembrar, que esse envelope, ao mesmo tempo que facilita a entrada da célula por essa enzima ECA2, que acontece, então, com a ligação do receptor da enzima 2 de conversão de angiotensina, essa ligação é que faz com que esse vírus tenha uma grande facilidade de entrar nas nossas células. No entanto, ao mesmo tempo que ele tem esse envelope com esses spikes, com essas proteínas em forma de espinho que facilitam a entrada, o envelope ele é facilmente degradado com água e sabão. Por que ela é facilmente degradada com água e sabão? Porque quando esse vírus começou a se sintetizar dentro de uma célula hospedeira, lembrando que a definição de vírus é um parasita intracelular obrigatório, quando ele se prolifera, na hora que ele vai fazer a exocitose ou ele vai sair da célula, a exocitose é questão patológica, é infiltrado do epitélio, nada a ver do que eu disse, mas sofre um processo de endocitose e esse vírus ele vai sair. E quando ele, nesse processo de saída, ele pega algumas estruturas da membrana plasmática da célula do hospedeiro, que é formada principalmente por lipídios. Então, quando a gente usa água e sabão, ele consegue degradar esse envelope viral e, consequentemente, você desativa esse vírus. Esse vírus ele é degradado e assim, esses spikes perdem a sua estrutura e esse vírus não consegue infectar as nossas células. Tem algumas outras informações importantes para lembrar do vírus. Ele é do vírus, então, do tipo RNA, fita simples, polo positivo. Se for pela classificação de Baltimore, se vocês lembrarem da classificação de Baltimore, ele é uma classe 4 de Baltimore. Isso significa que ela tem uma grande capacidade de ser sintetizada. Então, esse material genético do vírus, ele, quando invade a célula do hospedeiro, ele consegue proliferar rapidamente. Como eu disse, o vírus se liga ao ECA2, essa enzima importante, que existem várias células, já foi descrito que existem várias células do nosso corpo, inclusive nas vias aéreas. Esse vírus não é um vírus pequeno, ele tem de 50 a 100 nanômetros, do ponto de vista viral, ele é um vírus grande, e o importante é a gente saber agora, quando a gente entende desse grande problema, então desse vírus, dessa estrutura viral, entende a sua capacidade de ela tem uma capacidade de infectar e ela tem uma alta resistência no meio fora da célula. Existem alguns estudos que mostram que ele fica até 9 dias no plástico. Por isso que então a gente também tem que tomar cuidado com as compras que a gente faz e com os pedidos que a gente faz entrega em casa. Essas pessoas elas estão sendo expostas diariamente, os entregadores principalmente, estão sendo expostos diariamente
ao ambiente e, por que não, oferecem mais risco quando trazem esse alimento para nossa casa. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e fazer esse processo de desinfecção para que nós não coloquemos a nossa vida em risco. Eu vi um estudo recente que eles fizeram em Nova York de 1.300 pessoas que foram infectadas, que estavam em quarentena, e essas pessoas foram acompanhadas, e essas 1.300 pessoas não saíram de casa. Então elas foram infectadas dentro de casa, e uma das sugestões é desses alimentos que foram entregues. Não estou culpando o entregador, viu, gente? Eu estou falando que talvez a porta de entrada seja isso. Algumas pessoas aventam que pode ser por encanamento, porque já identificaram até esse vírus antes mesmo dele ser descrito em dezembro. Enfim, tem muita coisa que a gente está descobrindo e a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento. Essa é a verdade. Cada dia tem um monte de notícia e cada dia tem um monte de fake news. Esses dados eu peguei ontem à noite, são os dados atualizados. Nós temos, então, quase 15 milhões de pessoas que foram infectadas no mundo todo, nesse gráfico, nesse infográfico, onde é o bordô mais escuro, são as áreas de risco no mundo. Nós estamos bem bordô, quase preto, né, de tão escuro que está a nossa situação, e já morreram mais de 600 mil pessoas no mundo todo. Para o Brasil, nós temos, então, uma situação de... Ontem batemos a marca de mais de 80 mil mortes, e 2.121.000 pessoas que foram infectadas. Mas vale lembrar, pessoal, que nossa população é de 212 milhões de pessoas. Nosso Brasil é muito grande, é um país continental. Eu falo isso, pessoal, para que a gente tenha consciência que esse vírus é perigoso, mas também que a gente tenha ideia de como essa pandemia, ela não está controlada e ela tem potencial de se aumentar caso as pessoas não façam as medidas de distanciamento social, de uso de máscaras, de se proteger, né, de lavar a mão com água e sabão, cuidado com o alimento que entra em casa. Então, existem muita chance ainda dessa pandemia aumentar no Brasil se a gente não fizer a nossa parte. Infelizmente, a gente está vendo que o afrouxamento da quarentena tem acontecido em grande parte do Brasil, mas a gente tem que fazer a nossa parte como profissionais de saúde e ter esse cuidado. Então, aqui só mostrando onde está em vermelho, são os valores que aumentaram ontem no Brasil. Santa Catarina teve aumento de 127% das mortes no Brasil, ou no estado deles, Paraná 30%, e assim por diante. Então, nós avançamos 2% de anteontem para ontem, essa doença no nosso país. Então, como eu já disse, biossegurança é a segurança da vida. Então, relembrando que é uma condição de segurança que ela é alcançada por um conjunto de ações que são destinadas a prevenir, a controlar, a reduzir e até mesmo eliminar os riscos que são inerentes às atividades que possam comprometer tanto a saúde humana, quanto a saúde animal, quanto o meio ambiente. Então, a segurança, mesmo que a gente não pense muito nela, ou nós não entendamos perfeitamente os conceitos, que este é o conceito de biossegurança, a segurança ela faz parte da nossa vida. Então, segurança do trabalho é uma biossegurança. A segurança no hospital, então, quando você tem aquelas limpezas terminais, que eu tinha limpeza terminal na nossa salinha da pós, que hoje é o laboratório, era aquele negócio, quando tinha limpeza terminal, a gente tinha que sair, porque ia vir o pessoal da limpeza aí, e a gente tinha que sair, porque a gente está dentro do hospital, né? O laboratório é dentro de um hospital. Então, segue todas as normativas de biossegurança, né, que é importantíssimo. Como eu disse, nós somos dentistas, esse material foi desenvolvido em abril de 2020, e hoje não deu tempo, eu acabei de receber no WhatsApp, então não deu tempo de eu colocar no slide, saiu a nova versão, então, de julho, das orientações de biossegurança, desenvolvido pelo Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo. Esse guia, ele ficou muito, com modéstia à parte, mas ele ficou muito bom, muito prático, e ele não é só para odontologia.
tem as nuances, as características de odontologia? Sim. Só que ele também tem conceitos importantes que podem ajudar qualquer profissional da área de saúde. Então, faço parte desse grupo, que foi um convite que começou logo no começo da pandemia e a gente tem colaborado na atualização desses materiais. E também tem disponível pelo QR Code, tanto naquele anterior quanto neste, as condutas clínicas e biossegurança para estomatologista e para as patologistas orais durante a pandemia da Covid. Este material, então, nós também faz parte do grupo de trabalho de biossegurança da SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral. Então, esse documento também está disponível para vocês acessarem e se atualizarem. Eu gostaria de poder falar todos os detalhezinhos em 1 hora, mas tem algumas coisas que tem que partir da gente estudar e entender melhor as doenças e como lidar com essas situações. Ontem, então, eu estava pensando aqui, atualizando a aula para colocar para vocês, e aí eu coloquei na internet. Riscos, quais são os riscos dos profissionais? Eu queria colocar, né, para aparecer esse laboratório, mas eu deixei nessa. Então, apresentam de risco de 90% a 100% de contaminação. Primeiro vem os enfermeiros, depois vem os dentistas, depois vem os médicos da família, o clínico geral, depois o cirurgião bucomaxilo, depois terapeutas respiratórios, os fisioterapeutas, assistentes de anestesia, terapeutas ocupacionais, imunologistas, ginecologistas, dermatologistas, médicos nucleares, preparadores de equipamentos médicos e oftalmologistas. Estes são os profissionais que estão expostos com maior chance de risco, desde que não use os equipamentos de proteção individual. Se nós nos protegermos, se nós tivermos cuidado na nossa rotina, a chance da gente se contaminar diminui bastante. Nós somos profissionais de saúde expostos a riscos físicos, a riscos químicos e a riscos biológicos. E dentre os riscos biológicos, hoje o grande vilão é, de fato, o vírus SARS-CoV-2, porque nós ainda não temos a tão esperada vacina, ou alguns de nós, não tivemos contato. Eu não tive contato, fiz até o teste para ver se eu já tinha tido Covid, mas infelizmente eu não tive, ou felizmente, sei lá. A gente não sabe mais como que a gente reage, né? E como eu estava falando para vocês, na odontologia, o risco, ele é maior. Por quê? Que lembra desse motorzinho aí, esse bendito motorzinho, algumas pessoas devem estar fazendo careta e falar, meu Deus, esse motorzinho, esse é um terror. Ele é um terror porque ele realmente, o barulho dele é ruim, ele trepida, só que vocês conseguem ver essa foto eu que tirei lá na nossa faculdade, lá na clínica, dos estudos que a gente está desenvolvendo, e olhem só a quantidade, essa chuva, que cria de gotículas aerossóis. Por que isso é um vilão no nosso ambiente? Então, se o paciente ele está infectado, mesmo que assintomático, esse motorzinho vai na boca do paciente, e a gente já viu que o vírus SARS-CoV-2 ele tem uma afinidade pelas vias aéreas. E também tem alguns estudos que mostram que ele tem uma grande filia pelas glândulas salivares, tanto menores, principalmente, como as maiores. Já foi identificado isso também. Então, a boca, se a pessoa estiver infectada, ela pode carregar um monte de vírus. E então você vai fazer um tratamento odontológico, esse motorzinho para lubrificar, para não queimar o dente do paciente, tem esses 3 jarros que saem numa velocidade absurda. Então, quando entra em contato com essa ponta diamantada, espalha água para todo o ambiente. E pode carregar o vírus que está na boca e levar para o ambiente. Tudo bem, Vitor, mas se for para o ambiente, daqui a pouco ele cai. Não sei, daqui a pouco explico porque não é tão fácil assim, não é tão simples assim. Em tempos de pandemia, a gente tem que trabalhar para qualquer profissional da área da saúde, como se todos estivessem infectados. Todos. Por quê? Porque isso faz com que nós tenhamos cuidado, um simples cuidado. Eu fui atender uma paciente esse fim de semana, e aí a paciente, uma senhorinha, estava com um filho, e eu coloquei o meu respirador N95 no meu carro, o meu óculos de proteção no meu carro, e aí eu entrei na clínica já
com com o respirador e com o óculos de proteção. E aí a secretária ficou me olhando, falou, nossa, doutor, mas por que você já está vestido assim? Falei, porque esse é o novo normal. Eu não sei como que se esse paciente está contaminado ou não na sala de espera. Eu não posso colocar a minha saúde em risco para contar com a sorte. Então, o que eu posso fazer? Eu sei que eu não estou tendo sintoma, então eu me protejo e protejo as pessoas se eu estiver paramentado adequadamente. É a mesma situação de usar a máscara quando sair de casa. Não é verdade? Então, quais são as vias de transmissão? Estou falando em odontologia, mas isso pode ser para todos nós, pensando numa conversa. A principal via de transmissão do vírus SARS-CoV-2 são por gotículas e aerossóis. Na fala, no espirro, na coriza, enfim, todas essas situações podem levar ao contato desse vírus. E como a gente consegue se proteger com ele? Lavando a mão com água e sabão, usando o álcool em gel, fazendo as medidas de biossegurança no ambiente odontológico, no ambiente médico, ou no ambiente farmacêutico, ou no ambiente de fono. Fernanda, me fala aí quais são as formações dos alunos aí para eu poder, ou alguém me fala também, para eu agregar a todos. Ou todos são. Olha, Vitor, a gente tem uma miscigenação grande aqui, É, mas pode considerar a medicina mesmo, alunos da medicina, alunos da enfermagem, alunos do curso de farmácia, e de odonto também, porque temos colegas sim. participando, né, da faculdade. Enfim, temos Então, um número grande. Então, vamos usar o termo profissional de saúde, melhor, né? Então, nós, E, profissionais de saúde, estamos expostos mais ou menos de acordo com o nosso ofício, mas ninguém quer falar, já que eu tenho pouco risco, porque nem a minha esposa. Minha esposa, ela é médica radiologista. Eu conheci a Mariana olha, aí na Unicamp. Vitor, desculpa, olha lá, ó, ciências biológicas, Eu não consigo ver. engenharia biotecnológica, Nossa, temos engenheiros ainda, então. biomedicina, Que legal. ó, tem fonoaudiologia, Aí, fono, enfermagem, que legal. Então, ó, isso, exatamente. Esteticista profissionais. e cosmetóloga também. Enfim, olha, uma gama enorme. Então, muito rico, muito heterogêneo, isso é muito bom, porque aí a gente vai ter várias perguntas, que a gente sai um pouquinho desse meio da odontologia e entende um pouquinho a realidade de outras profissões e a gente pode ajudá-los também. Então, é muito bom. Então, as vias de transmissão, independente de ser um ambiente odontológico ou não, são principalmente as gotículas e aerossóis. Bom, o CDC, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, teve uma live deles no começo de maio, que eu assisti, e foi muito legal, e vejo essa situação. As gotículas e aerossóis que são gerados, pode ser no ambiente odontológico, pode ser em qualquer ambiente de trabalho aí que a gente esteja, que vocês estão implementando, ou que vocês estão estudando, elas podem, se você tem contato com pessoas, essas gotículas elas podem ser geradas. Então, como a definição de gotícula é acima de 100 micrômetros e aerossóis são abaixo de 100 micrômetros. O que isso significa? A gotícula, ela é mais pesada, ela vai ao chão rápido. Então, se a gente for usar como exemplo o esquema do CDC, se ela tem 100 micrômetros, que aí já é considerado um aerossol, ela vai demorar quase 6 segundos, se não tiver vento, se não tiver condicionado ligado, se não tiver ventilador, para esse aerossol cair no chão. Quanto menor for esse aerossol, mais tempo ele vai demorar. Eu vou lá para o extremo, 0,5 micrômetros, ou que é o tamanho do vírus. Em teoria, ele pode ficar em suspensão e demorar para atingir o solo em 41 horas. Então, por isso que nós devemos entender que o vilão pode estar no ambiente e que nós precisamos nos proteger utilizando os equipamentos de proteção individual adequados.
Não é para ser alarde, não é para ser alarmista, não é para criar preocupação, mas é só para a gente entender que antigamente as pessoas pensavam, o que os olhos não veem, o coração não sente. Eu, quando era estudante de odontologia, a gente era bem sem vergonha na parte de esterilizar material, como qualquer aluno, a gente fazia umas bagunças. Ou colocava, enfim, fazia alguma coisa que não era tão adequada, né? Só que hoje, sabendo da gravidade, sabendo do risco que isso pode acometer, a gente tem que tomar muito cuidado, né, nessa nova fase que a gente está vivendo. Porque eu posso estar colocando a minha vida em risco, a vida do meu paciente, a vida da minha equipe, e também, se eu estiver infectado, mesmo que assintomático, eu posso levar esse vírus para a casa dos meus pais, para a casa dos meus avós, e aí está o problema. Porque são pessoas mais idosas, e que o seu sistema imunológico está mais debilitado, que podem ter uma doença de base, e aí, sem querer, eu posso estar colocando a vida deles em risco. Por isso que a proteção e a biossegurança é fundamental. É uma história triste que eu vou contar agora, mas aconteceu ontem, um grande amigo meu me contou que foi aniversário de uma prima dele, uma prima distante, e aí eles fizeram uma reunião. E foram 15 pessoas nessa reunião, num domingo, um almoço de domingo, coisa que era tradicional, era trivial antigamente. E a prima desse meu amigo, ela estava com um leve sintoma, sintoma, mas assim, pensava que era um resfriado e foi. Depois ela fez o exame, confirmou que era Covid, avisou a família, todos fizeram um teste, de 15, eu acho que 11 pessoas se infectaram, e ontem faleceu a tia-avó dela. Então imagina essa situação, o peso dessa pessoa, que ela estava participando desse evento, com intenção nenhuma de fazer mal para ninguém, mas é isso, a gente tem que colocar a mão na consciência e entender o nosso corpo. Se eu estou com coriza, se eu estou com algum tipo de sintoma, por que eu vou expor, eu vou colocar o risco de expor as pessoas que eu quero bem? Então também é uma autorresponsabilidade. Tá? E por isso também odontologia, mas no ambiente, seja esse exemplo que eu acabei de dar, é uma contaminação cruzada. O que significa contaminação cruzada? Nada mais é do que o vírus está no ambiente, então eu vou deixar como exemplo para ilustrar a contaminação cruzada. Esse esquema, que está uma cadeira de odontologia, mas pode ser uma cadeira de cosmeticologia, eu falei certo? Não sei. Pode ser uma cadeira de fono e cosmetólogo, pode ser uma cadeira de um fono, pode ser uma cadeira de um médico, pode ser um ambiente geral, tá? E esses xizinhos vermelhos, eles são a representação esquemática aí de como a gente consegue evitar essa contaminação cruzada. Então, se o profissional está utilizando adequadamente os equipamentos de proteção individual, veja lá os xizinhos vermelhos, ele se protege. Se a comunidade está utilizando a máscara, principalmente para sair de casa, ela está diminuindo o risco de contaminar o ambiente. E ontem eu assisti, eu gosto muito do Átila, vocês conhecem o Átila? Ele é um microbiologista, que ele vive na mídia agora, eu já seguia ele tem a Nerdologia, é um canal no YouTube que é fantástico. Só que agora ele virou uma sumidade e traz informações contundentes, às vezes a gente sai um pouco depressivo do que ele está falando, porque infelizmente as coisas que ele falou lá atrás estão acontecendo, mas ele falou ontem, eu assisti um vídeo dele curto, falando que fizeram um estudo na Suíça com militares, não sei se vocês viram isso, e eles compararam os militares que utilizavam a máscara para o seu serviço. Então, esse batalhão, desde o começo, falava que era para usar máscara, e outro batalhão que foi mais relaxado. Nos dois grupos, é uma amostra pequena, claro, nos dois grupos tiveram infecção, tiveram Covid, os soldados tiveram Covid-19. Só que o que eles fizeram uma relação, uma sugestão que eles estão fazendo, é que os pacientes ou os soldados que utilizavam máscara tiveram um prognóstico melhor em comparação
aos que não usaram máscara. O que eles querem dizer com isso? É que talvez a carga viral do ambiente, pelo fato de você estar utilizando máscara, diminua a sua contaminação e, consequentemente, a resposta ao agente agressor do organismo tende a ser menor também. Então, e além disso, você está protegendo o seu ambiente, o fato de você estar utilizando a máscara, né? Então, são suposições, estão aventando novas hipóteses, e são essas novas hipóteses que são importantes de serem ditas para que as pessoas também tenham consciência de se protegerem e protegerem os outros. Então, contaminação cruzada é esse círculo aí, que o paciente pode estar infectado, mesmo que assintomático, e contaminar o ambiente. Só que a gente consegue trabalhar. De forma alguma, a nossa área da saúde foi inviabilizada. Não dá para a gente parar. As pessoas têm dor, as pessoas têm problema de saúde, e nós, como profissionais de saúde, temos essa responsabilidade e esse juramento que a gente fez para cuidar deles. Eu tenho falado bastante dessas aulas que eu tenho dado sobre precaução padrão. Precaução padrão é um termo antigo que talvez vocês tenham tido durante a faculdade, que nada mais é do que um conjunto de medidas que elas devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente do seu estado presumível de infecção. Ou seja, o tipo de tratamento que eu vou oferecer para o Joãozinho é o mesmo tipo de tratamento que eu vou dar para a Mariazinha. Não é porque um é mais jovem, um é mais idoso, um está gripado e o outro está com saúde toda boa forma, que eu vou ter tratamentos diferentes. Ou eu vou desleixar, não, aquele ali eu conheço, ali eu estou atendendo meu amigo. Já que é meu amigo, eu não vou usar os equipamentos necessários. Porque eu sei, ele é saudável, ele sabe? A gente não pode ter essa ideia de presumir que a pessoa está boa ou ruim. Existem várias doenças que a pessoa, sistemicamente falando, está ótima, só que não está. O próprio HIV, né, são pacientes, a síndrome da imunodeficiência humana, né? Então, se a pessoa está infectada, mas ela está em tratamento, ela tem uma vida normal, né? Hepatite, a mesma coisa, são doenças silenciosas, hepatites virais. E outra coisa, a gente está falando do SARS-CoV-2, mas no ambiente pode estar outras bactérias que são patogênicas, outros vírus que são patogênicos, outros parasitas, outros vírus, enfim. Isso só vai fazer com que nós tenhamos um aumento do autocuidado de nossa proteção. A minha esposa, ela é muito alérgica, e ela fez uma constatação empírica aqui em casa esses dias, e vou compartilhar com vocês. Ela, por ano, ela deve tomar umas 2, 3 vezes, ela precisa tomar antibiótico. Eu vivi no hospital, né, tem as crises dela, e ela chegou essa semana falando, Vitor, esse ano eu não tomei antibiótico ainda. Porque nós não estamos tendo contato com o ambiente contaminado diretamente. Então, o nosso organismo ele vai reagir frente às exposições, ou frente ao ambiente que a gente está tendo contato. Como ela está fazendo mais home office, ou ela está se paramentando mais, tendo mais cuidados para lavar as mãos, ótimo, ela está se protegendo e está tendo menos crises e precisando tomar menos antibiótico. Então, vamos falar agora sobre os equipamentos de proteção individual. O meu enfoque, né, como eu disse, não é o meu enfoque, mas o meu público sempre são os dentistas, mas, novamente, pessoal, isso serve para todos os profissionais da área da saúde. Em tempos de pandemia, nós devemos nos proteger. E como que nós devemos nos proteger? Quais equipamentos de proteção que nós devemos usar? Esse é um grande amigo meu, o nome dele é Heine Beck, e ele trabalha na prefeitura de São Paulo, ele é dentista da rede pública de São Paulo, no Santa Marcelina. E aí ele colocou, esses dias eu pedi para fazer o print na aula dele, em junho de 2019 e em junho de 2020. E aí ele mostra o que mudou daquela época do ano passado para esse ano. Então a gente pode observar que o que a gente mudou foi a cor do jaleco dele, então ele era amarelo, agora virou azul, mas mudou do azul porque aumentou a gramatura do jaleco descartável. Isso é importante, daqui a pouco eu vou explicar por quê. O Heine está usando ali um respirador, não dá para ver na foto, e uma máscara cirúrgica por cima. Então aumentou também o respirador.
O Heine continua usando o óculos de proteção, mas agora ele acrescentou também a face shield, ou escudo facial, ou viseira, que também não era algo que se usava antigamente, que agora, a partir desse ano, tem sido feita essa adaptação nos equipamentos de proteção individual. Então, o que mudou aí é o jaleco, que aumentou a gramatura, que daqui a pouco eu explico por quê, o uso do respirador PFF2 ou N95, também já vou explicar o que é, com mais detalhes, e a face shield. Por que aumentaram essas barreiras? Porque nós estamos expostos a um vírus potencialmente infectante, ou altamente infectante, potencialmente devastador do ponto de vista epidemiológico, e que a gente precisa se proteger. E a gente sabe que ela tem uma filia pelas vias aéreas, então a gente precisa utilizar equipamentos de proteção respiratória. Então, dentre os equipamentos de proteção respiratória, eu vou chamar atenção agora para os respiradores profissionais. Algumas pessoas chamam de máscara N95 ou máscara do tipo PFF2. É um termo que as pessoas usam, mas o termo mais adequado é respirador, tá, pessoal? E o respirador, ele nos protege, porque ele faz a vedação e também ele protege para partículas abaixo de 5 micrômetros, enquanto que a máscara cirúrgica, que a gente está acostumado a utilizar, ela não faz vedação e ela não faz a proteção para essas menores partículas. Então, por isso que nós precisamos, nesse momento de pandemia, sabendo do tamanho do vírus, sabendo que ele pode ficar até 40 horas, em teoria, no ambiente crítico, eu preciso estar utilizando esse respirador. Quais são os tipos de respirador que a gente tem? Tem o com concha, o dobrável e tem o bico de pato. Só que independente da marca ou do modelo, sendo classificado como PFF2, que nada mais é do que peça facial filtrante tipo 2, a tipo 1 não serve para a área da saúde, não protege contra essas diminutas partículas e não faz a vedação, pode ser utilizado. Cuidado, porque tem, infelizmente, até nisso tem os oportunistas e tem muitas falsificações. Então tomem cuidado quando vocês forem, se alguém for comprar para hospital, para serviço, for comprar um lote, ele é muito barato, normalmente eu tenho recomendado recortar. Quer ver? Eu tenho uma aqui, uma falsa, deixa eu ver. Claro que Mariana deve ter mudado tudo aqui, deixa eu ver. Aqui. Daqui, vocês conseguem ver aí? Vocês estão me vendo? Depois eu mostro quando abrir a câmera melhor, mas aqui é uma PFF2 falsificada. E tem alguns respiradores, pessoal, que tem a válvula. Essa válvula, ela não é indicada para o uso odontológico ou para o uso do ambiente de saúde, porque ele é principalmente utilizado em ambientes fétidos, porque tem um carvão ativado nessa estrutura. Então, e se a pessoa estiver infectada, mesmo que assintomática, no momento que ela exala, ela pode, de certa forma, liberar o vírus no ambiente. Então, se você não tiver, se você puder comprar um respirador sem válvula ou com válvula, compre o sem válvula. Porém, se você vai comprar e só tem com válvula, melhor que você use o com válvula do que você não use nenhum, tá bom? Então, essa é o detalhe aí que pode ser feito. Mas aí tem vários detalhes de respiradores, e nós fizemos essa publicação em maio de 2000, maio agora, com um grupo de professores da faculdade, tanto do curso de medicina, quanto do curso de odontologia da São Leopoldo Mandic. Tivemos a felicidade também, a Universidade Autônoma do Chile entrar em contato conosco, e esse e-book foi traduzido para o espanhol, então até agora, mais de 8.000 pessoas já fizeram download desse material, então é um motivo de muita alegria para a gente. E aí está o QR Code também para vocês fazerem o download desse arquivo e compartilhar com os amigos. É importante que nesse material a gente também demonstra como armazenar. Não é recomendado a sua reutilização. Só que a gente sabe também que esses materiais eles estão caríssimos e existem, do ponto de vista de material, é possível a sua reutilização, desde que alguns parâmetros sejam avaliados. Então, nesse nosso e-book, tem várias maneiras tem a maneira de como armazenar e como eu vou descartar ou não esse respirador, tá bom? Então, fica aí também esse presente aí para vocês.
Dentre os equipamentos de proteção individual, também temos, então, um óculos de proteção. O óculos de proteção, todos nós podemos utilizar, né? O normal, o óculos de grau não substitui o óculos de proteção, só que esse óculos, veja que esse que eu estou usando, ele é de vedação, ele tem um vedamento. E eu tenho utilizado esse quando eu vou atender pacientes. Eu acho ele muito mais seguro, porque realmente ele é como se fosse um óculos de natação. Não é tão caro esse óculos, também vale a pena adquirir quem for atender paciente. Independente do grau de risco, pessoal, respirador e o óculos de proteção é segurança para você. E a Face Shield? Então, a Face Shield, ela é utilizada para proteger a face. E, de forma alguma, a Face Shield vai substituir o respirador, vai substituir o óculos de proteção, vai substituir o gorro. Não. A Face Shield serve para proteger a face de gotículas. Então, pode ver que no mercado as pessoas estão usando aquela placa de acrílico ou a própria Face Shield, porque é uma barreira a mais para evitar que essas gotículas, esses perdigotos, entre em contato com a nossa mucosa e a gente, quando for coçar o olho, leve esse vírus para a nossa via ocular, ou para a via aérea, ou para a via oral. Então, o vírus, ele facilmente se adentra pelos olhos, pelo nariz e pela boca. Então, se eu uso um óculos de proteção com vedação, eu estou protegendo a minha via ocular. Se eu uso uma N95 ou PFF2 com uma boa vedação, eu estou protegendo as vias aéreas e a minha boca. Então, essa é a maneira como nós orientamos, e não somos nós, isso é o Ministério da Saúde, Vigilância Sanitária, a gente está só reverberando essas informações importantíssimas que são viáveis. Então, pensando também agora em atendimento ao público, eu falei do jaleco, né? E o jaleco, ele tem que ser de uma gramatura de 40 para cima. Essa gramatura, ela é importante porque ela é impermeável. Abaixo disso, as soluções, ou até os aerossóis, podem passar essa barreira e contaminar nossa roupa. Então, é importante utilizar um jaleco mais grosso. Uma alternativa que a gente tem feito aqui na São Leopoldo Mandic é o uso de uma capa de chuva descartável. Ela custa 99 centavos, então a gente usa o jaleco descartável com uma gramatura de 40 e sobre ela a capa de chuva. E essa capa de chuva ela é trocada a cada paciente. Por que a gente fez essa alternativa? Porque é mais barato a capa de chuva do que o jaleco de TNT, que se você não tiver capa de chuva, esse jaleco tem que ser trocado a cada paciente, porque o ambiente, principalmente odontológico, é crítico e eu tenho que evitar a contaminação cruzada. Se eu uso o mesmo jaleco para o mesmo paciente, para um outro paciente, se esse paciente estiver infectado, eu posso infectar o paciente que não tem nada a ver com esses problemas. Também temos que ter um pouquinho de cuidado com os pacientes, né? Alguns cuidados deles são importantes, como o uso de antissépticos. Então, até para quem não é dentista, mas se você for da área da saúde, for atender um paciente, um otorrino, um paciente, um dermatologista, enfim, qualquer profissional da área da saúde que vai ter contato com o paciente, é recomendado que se faça a antisepsia ou bochecho por 1 minuto com clorexidina 0,12%, porque aí você diminui a carga microbiana e, consequentemente, a carga viral, caso esse paciente tenha um potencial risco de infecção, se ele estiver contaminado. Então, agora, indo para as partes assim, de novas alternativas para os novos tempos, e isso, novamente, refletindo para a odontologia, aqui a primeira coluna é a alta rotação, do meio é a baixa rotação, que é outro tipo de motorzinho, e aqui desse outro ponto aqui é o ultrassom. São equipamentos que são utilizados na odontologia e que geram essas nuvens, esses aerossóis, esses sprays. O que a gente pode fazer nessas alternativas, em qualquer área de atuação, é fazer procedimentos que diminuam, ou utilizar equipamentos que diminuam essa geração de gotículas aerossóis. E dentre essas alternativas, eu quero apresentar para vocês o que a gente viu um vídeo na internet, que viralizou, e entrei em contato com a criadora do vídeo, falei que eu queria testar isso no laboratório, e nós testamos isso no laboratório. Então, vou apresentar para vocês agora a BIBO, que é a Barreira Individual de Biossegurança Odontológica. Então, esse foi o artigo publicado na RGO esse mês passado, acho que foi, não lembro agora, foi por esses dias. Então, nós fizemos um estudo in vitro utilizando
e avaliando a ação dessa barreira. Como eu disse, na odontologia tem a alta rotação, que é o motorzinho que gera muitas gotículas de aerossol, e aí você utiliza essa barraca, vamos dizer assim, essa barreira, para impedir que haja dispersão no ambiente. Então, vou explicar como que a gente fez esse estudo rapidamente. Na cadeira do dentista, colocamos placas de Petri dessas distâncias de 50, 100 centímetros e 150 centímetros, e ativamos o motorzinho por 1 minuto. Tá? E nós construímos a bibo, que nada mais é do que um bastidor, que serve para fazer bordado, com um TNT, o tecido de TNT na gramatura de 40 de 1,5 m por 1,5 m, e o Margipac. Colocar isso na cadeira, veja só, então, fica como se fosse uma barraca e o paciente fica por debaixo. Então, o dentista faz o atendimento e isso, toda a geração de gotículas aerossóis fica no ambiente, fica dentro dessa barreira, não fica fora do ambiente. E veja o resultado que nós tivemos. Teve crescimento de bactéria nos 50 centímetros com ou sem a barreira? Sim. Ou com 100 centímetros e de 50 centímetros? Teve. Mas a redução foi na média de quase 95% do controle da dispersão desses micro-organismos. Então isso foi bem animador. A gente está fazendo uma campanha, então quem for dentista ou quem tiver conhecido dentista, passe, a gente fez uma hashtag Bibosegurança, então Bibosegurança, tudo junto, porque a gente acredita que isso pode ser uma alternativa para que os profissionais possam se proteger. A gente usou a fluoresceína, que é um equipamento, um produto utilizado na oftalmologia, e colocamos na água da água da alta rotação, desse motorzinho. Então vejam só como onde está verdinho são as gotas e os aerossóis que iriam para o ambiente e ficaram retidos neste volume, aí, né? nesta barreira dentro da bibo. Então é uma alternativa economicamente viável, porque um bastidor custa R$ 29,90, para segurar o celular, um braço articulado, custa R$ 30, o TNT e o Margipac, o filme de PVC também é barato, então é uma maneira, é uma filosofia maker que a gente está falando para os dentistas, né? Foi cientificamente comprovado, foi publicado, nós fizemos testes com bactérias, mas nós conseguimos isolar um bacteriófago, que é um vírus que só faz mal para a bactéria, que também a gente vai testar, que a gente está testando já, e tem uma curva de aprendizado que qualquer profissional, para qualquer metodologia nova, tem que passar. Então agora, pessoal, eu vou falar, o recado é para os patologistas ou para quem trabalha em ambiente laboratorial. A Organização Mundial de Saúde tem liberado guias sobre biossegurança para os laboratórios, guias de biossegurança para os laboratórios. A última versão que teve foi de 13 de maio de 2020, então é para todos os profissionais, se vocês quiserem eu posso disponibilizar depois esses artigos para vocês. E o que eles destacam nesse material? É que os vírus se mantêm viáveis no ambiente de 7 a 9 dias, é importante, nesse período de pandemia, que todo material tem o risco de estar infectado, então, assim, as pessoas se protegem, e por isso é necessário, fundamental, o uso dos equipamentos de proteção individual. Luva, o respirador PFF2 ou N95 e o óculos de proteção, se possível, com vedação. Esse também é um outro artigo, mostrando as amostras que foram feitos no Instituto da Itália, e eles analisaram que tinham, tanto na citologia, quanto no material parafinado, o vírus. Então, o que eles falaram nesse material, nesse estudo italiano? A orientação da equipe, que é a desinfecção com hipocloreto de sódio a 1%, ou álcool 70, da bancada, dos frascos. O que eles sugeriram também, o formol, ao invés de ficar 24 horas, por 48 horas, porque assim eles mostram nesse estudo que inativa o vírus, então se você tiver uma amostra aí no hospital que é de um paciente COVID positivo, COVID-19 positivo, então ao invés de deixar 24 horas, eles recomendam 48. E a macroscopia, que ela seja feita no fluxo laminar, no nível de biossegurança nível 2,
porque também para que a gente não inale e não corra o risco de contaminar o ambiente. E também paramentado. Também tem um estudo legal, tudo recentemente descrito, publicado, falando da detecção do SARS-CoV-2 no material parafinado de um paciente com carcinoma epidermoide. Então, o paciente, ele tinha a lesão, ele foi infectado no hospital, durante o tratamento, então eles fizeram análise por PCR, fizeram amplificação desse RNA do vírus, e aí eles conseguiram identificar a presença. Então, foi identificado com o COVID 2 dias da remoção do tumor, então o paciente tinha o vírus, ele estava infectado, e foi identificado na peça enviada para o laboratório de patologia. Eles também confirmaram pela detecção do PCR, no material parafinado, tanto no tumor, quanto na glândula submandibular, sem o tumor, ou seja, aí que nasceu também essas hipóteses das glândulas salivares terem essa afinidade, e não foi observado no lavado broncoalveolar e nem na metástase do linfonodo, ou seja, a entrada, em teoria, foi pela boca desse paciente. Então, o que eles recomendam é a desinfecção desses frascos com álcool 70 por 3 vezes, viu, pessoal? Tem que friccionar por 3 vezes, tomar cuidado com a etiquetinha, para que não apague, você não perca a informação desses materiais. Essa frase tem sido mais ou menos o meu lema, desde quando eu entrei nessa vida de biossegurança, que quando os problemas se tornam absurdos, os desafios se tornam apaixonantes. E a biossegurança, apesar de eu ser professor de microbiologia, e a gente falar disso, mas ninguém levava muito a sério, nesse momento, a biossegurança tem sido colocada no seu devido local de importância, que é a segurança da vida. Então, é com muita alegria, então, que eu agradeço novamente o convite. Eu vou deixar aqui o meu QR Code, esse daí é o meu cartão, que vocês, do meu WhatsApp profissional. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, eu estou à disposição de vocês. Eu quero agradecer muito novamente o convite da Liga, quero agradecer muito novamente o convite da minha amiga, professora Fernanda. Eu estou à disposição de vocês agora, pessoal, para as dúvidas, para a gente conversar um pouquinho mais.